Então, mas é difícil ajudava. Você pegar uma história do fantasma que não seja, assim, igual o Tex, eu acho, cara, que seja abaixo da média. É muito difícil, cara. Tem uma ou outra que a gente pode dizer assim, essa daí é mais ou menos, mas no geral, assim, a gente pode botar que para cada uma história mais ou menos, você tem 50 que são excelentes. Exatamente, é mais ou menos essa proporção. É nesse nível que eu coloco. E essa fantasma especial que você comentou, foi naquela fase em que a fantasma especial diminuiu de páginas, né? E passou a ser mensal, né? Isso mesmo. Que ela começou, os 7 primeiros números da fantasma especial foram ainda como RGE. Foi naquele momento que a Globo conseguiu a liberação do nome para virar Editora Globo. Né? Então, quando os 7 primeiros números foram RGE, lombadinha quadrada, bonitinho. Cento e tantas páginas. Cento e tantas páginas. E aí, do número 8 até o 37, já foram como Editora Globo. A gente pega, né, essa revista, inclusive, é legal porque ela pega a transição da cor do vermelho pro roxo. As primeiras a Globo chamava de azul na época, né? Eu conversei, eu fui aluno, eu tive uma sorte muito grande. Eu consegui ser aluno de uns caras muito curiosos. Teve um ano que eu estava sem saber o que fazer da vida, e eu fui fazer História da Arte. Fui fazer outra graduação para espairecer a cabeça, porque eu estava procurando, não estava conseguindo pensar num tema para o doutorado. Então eu falei, vou fazer outra graduação. E eu fui aluno do Felipe Ferreira. Felipe Ferreira foi o último editor do Fantasma na Editora Globo. Na Globo? Já ali nos anos 90. Já ali nos anos 90. E eu perguntei a ele, o que houve naquela época para acontecer isso? Ele falou, Glaucio, nem eu entendo. Porque não dá pra entender, né? Ele disse, ele falava assim, eu acho que alguém cometeu algum equívoco, porque a gente estava já... a gente já publicava as histórias suecas, desde o tempo da RGE, que a gente tinha as histórias suecas. E quando elas chegavam ao Brasil, elas eram recoloridas. Então alguém cometeu esse equívoco. Porque o fantasma era roxo e eles estavam colocando ali como azul na votação. Até na votação eles punham a foto, você prefere o fantasma vermelho ou azul? Aquilo ali foi muito, muito zoado, né? Você, pessoalmente, você prefere o vermelho ou o roxo? Agora que eu quero... Porque tem a questão da memória afetiva, né, cara? Olha, assim, pela memória afetiva, eu sempre tive durante muito tempo uma tendência a lembrar do fantasma em vermelho, né? Memória afetiva. Eu não chego a ter uma preferência nesse caso, porque uma coisa aquilo que mais me chama a atenção, mesmo na leitura de quadrinhos, é o roteiro. Sim, eu adoro um bom roteiro. Mas quando alguém me pergunta qual a cor que eu preferiria que o personagem fosse publicado até hoje, eu preferiria que ele fosse publicado na cor que o Lee Falk pensou originalmente. Cinza. Cinza, né? Originalmente o fantasma era para ser cinza. Tanto que na primeira aventura do fantasma, ele bota isso no texto. Ele bota que tem um momento lá que o fantasma pega um sujeito, dá uma gravata no sujeito e ele fala, um braço vestido de cinza agarra o pirata. E assim, quando você pega o fantasma, quando o pessoal pinta o fantasma de cinza, ele funciona na selva e na cidade. Ele funciona nos dois lugares. Né? Então assim... Não, pode seria se de repente eu tivesse poder de decisão, eu criaria uma história, né, onde explicasse por que o fantasma na verdade era cinza e por que a gente lembra até hoje dele com outras cores. Eu criaria uma história toda para poder justificar o retorno para o cinza.
Quem sabe um dia... Vamos fazer uma vaquinha virtual para você comprar aqui em Fictures. Aí, ó. Pô, seria bacana. E é legal a gente pensar nisso, né? Que você comentou, que ele pôs no texto, porque por algum motivo aquilo era importante para ele, e como as histórias eram em preto e branco, as tiras diárias, sim, ele teve essa preocupação, né? De informar a cor do uniforme do personagem, né? E assim, tem um detalhe, vou contar uma curiosidade que eu descobri essa semana. Opa, aí, ó, antes do Fantasma Brasil vai sair aqui, ó. Eu tô fazendo uma pesquisa e eu achei uma revista, né, digitalizada. Uma das maravilhas de ser pesquisador nos tempos atuais é que você encontra muita coisa que antes você teria que escarafunchar por aí, você encontra muita coisa. Eu achei uma revista publicada em 2005 chamada Comic Book Marketplace, né? É o número 121 dessa publicação. Eu não tive tempo ainda de... Então, assim, eu não descobri muita coisa ainda sobre essa publicação, eu ainda vou correr atrás para descobrir, mas uma curiosidade que eu achei nessa revista são trechos de uma longa entrevista dada pelo Lee Falk, em que ele conta coisas que eu nunca tinha lido, algumas coisas ali. Por exemplo, ele diz que ele não gostava do nome do personagem. Mas ele não gostava do nome Fantasma. Caramba. O problema é que ele não conseguiu pensar em nenhum nome melhor. Tanto que ele coloca aquelas coisas, Ghost Who Walks, Man Who Cannot Die, Guardian of the Eastern Dark. É porque ele queria um nome mais dramático. Tanto que, originalmente, ele queria colocar o nome do personagem de The Grey Ghosts, que era a referência ao uniforme, né? Só que ele percebia que esse nome não funcionava. E aí ele falou assim, como eu não conseguia pensar em mais nada, ficou Fantasma. E eu acho que foi bom, porque apesar de eu querer outro nome, esse nome foi muito bom pro personagem. Não, foi. Excelente, excelente. O Bárbaro falando que o Fantasma, ele era, além de ser cinza, ele tinha luvas. Sim, primeira aparição dele, ele tinha luvas, mas nessa mesma história, ele abandona as luvas. Porque as primeiras semanas do Fantasma, da publicação do Fantasma, as primeiras 2 semanas, quem ilustrou foi o próprio Lee Falk. Só que o Lee Falk, ele não era um grande desenhista. E aí ele fala com o Ray Moore. O Ray Moore, na época, era assistente do Phil Davis, que era o ilustrador do Mandrake, também criado pelo... E aí ele dá o personagem pro Ray Moore, e o Ray Moore, me parece que é o Ray Moore que tira as luvas, que passa a desenhar o personagem sem luvas. Não, né? Mas fica melhor, até pela habilidade que ele tem com a arma de fogo e tal, luva acho que atrapalharia mesmo, né? Sim, sim. Ó, o Leandro Luigi aqui, ó, vamos ver. Nas edições suecas, eles usavam o tom azul mesmo, e não roxo. Por isso a Globo usava o tom azul. Eu fui editor do Fantasma depois do Felipe Ferreira. Show. No começo. Então, o Leandro, mas o problema é que em algumas edições eles punham a foto... Na pesquisa, eles punham a foto do Fantasma de azul, ok. Mas na capa do gibi, na história, eles usavam o roxo, cara. É isso que a gente não entende, entendeu? Tinha alguém que tinha um problema de vista ali, sei lá, meu. Editei o Fantasma pela Globo até o final, quando as vendas da revista dele haviam despencado, infelizmente. Pô, que pena, cara, que pena. Aliás, tem um quadrinho também do Fantasma do Futuro da Saber, que é bem bacana aquele quadrinho, né? Sim, que foi o Fantasma, aquele quadrinho é o Fantasma da Marvel, na verdade. É o da Marvel, Foi uma minissérie chamada The Ghost Who Walks, que foi uma minissérie em 3 edições, que você tem ali um fantasma que fica indicado que é o 22º, né? Mas eu confesso a você que às vezes eu tenho algumas dúvidas em relação a qual seria aquele fantasma.
E, pô, é um fantasma ótimo, porque eles deram uma modernizada no uniforme, colocaram uns gadgets a mais. Eu gosto daquela minissérie. Mas eu acho que quando o Fantasma foi publicado pela DC, a DC acertou mais. A DC, o Peter David, na minissérie em 4 edições, e o Mark Verheiden na série mensal, que foi só até o número 13, eu falo assim, esses caras entenderam a essência do personagem. Exatamente, isso que eu ia comentar com você. Porque assim, a minissérie do Peter David saiu em formatinho aqui, né? Pela Globo. É a minha história favorita do Fantasma. Então, é a minha história favorita do Fantasma. Eu desfiz, né? Eu comprei na época e desfiz. E agora, a do formato americano, cara, aquilo tinha... É que deve ser difícil de negociar, porque DC, Panini, caramba, né? Mas, eu já andei conversando. Tinha que sair num ônibus, cara, porque aquilo é muito bom. Eu já andei conversando com o pessoal da Mitos sobre esse material da DC, assim, há anos que a gente conversa. E assim, uma coisa que eles sempre me falam: a Mitos gostaria de publicar o Fantasma da DC? Sim. Até porque ele saiu lá fora agora pela Hermes em 3 volumes. Né, compilando as 17 edições, a minissérie e as outras 13. Qual é o problema para trazer ele? Porque você tem que pagar o licenciamento pro King Features, vai ter que pagar o licenciamento para DC, então você já tem que pagar 2 licenciamentos para um produto só, e você ainda tem que entrar num acordo com a Panini. Porque sendo ele da DC, a Panini tem um contrato de exclusividade. Eu até acho que esse acordo com a Panini seria o mais simples. Só que o custo para trazer esse material é alto. E aí você tem... É aquele negócio. É uma empresa. A Mitos, eu vejo que a Mitos ela trata com muito carinho os seus produtos. Mas é uma empresa. Então, investir em algo que você não sabe se você vai ter o retorno, investir nesse nível tem que ser com muito cuidado. Tem que ser com muito cuidado. E o Elcio, ele tem muito carinho pelo personagem também. Eu conversei com ele, eu fui no lançamento do livro dele recentemente, ele esteve numa live aqui no canal e tudo. E, cara, ele tem um carinho gigantesco pelo personagem, né? A Mitos vem fazendo um trabalho que, infelizmente, a gente não tem o mensal. Que é o que eu gostaria. Acho que todo mundo gostaria. Exatamente. Mas a gente entende que hoje em dia o mercado é outro, tem as dificuldades, né? O Leandro, eu sempre gostei mais do vermelho, por causa da memória afetiva. Mas Fantasma é bom em qualquer cor. Um dos melhores personagens já criados e avô do gênero de super-heróis. É isso mesmo, né? Não, foi o Fantasma... mascarado, né? É o primeiro herói mascarado e é o primeiro herói com roupa colante, né? Eu até tenho para mim, eu tenho falado isso em alguns momentos, que se você for pensar no gênero super-herói, o Mandrake é o primeiro. O Mandrake já tem as características do super-herói. É verdade. Né? E nessa entrevista que eu achei do Lee Falk, ele diz: não, eu trabalhava o Mandrake como, ele usa o termo super person, que é uma super pessoa. Ele usa esse termo. Mas o Fantasma, ele lança as bases para os heróis de quadrinhos, como a gente conhece, com a questão da roupa colante. E é um conceito incrível, cara. A ideia dele, a ideia de um herói que não é um herói que morre, é um herói que pode morrer. Exatamente. Isso é sensacional. E é imortal ao mesmo tempo. Morre e é imortal. O maior poder do Fantasma é o mito. E, cara, eu como um estudioso de literatura, a força, o poder do mito é incrível. É incrível. Cara, eu sou suspeito para falar, eu adoro o Fantasma mesmo. E essa questão do Mandrake que você comentou, aliás, a Mitos, o Elcio anunciou em primeira mão aqui no nosso canal o ônibus do Mandrake. Faz algum tempo. Já faz algum tempo, quando ele veio para a live aqui, ele falou: vou dar
uma bomba aqui para você. Vamos lançar o Ônibus do Mandrake. Já está em fase de tradução e tal. E quando eu fui no lançamento do livro, eu encontrei com o Ale Morgado, que está fazendo a tradução do Mandrake pro Ônibus. Ele comenta isso, ele fala, cara, o Mandrake no começo... Porque assim, eu nunca li as primeironas, histórias do Mandrake mesmo. E ele fala, cara, no começo o Mandrake, ele era sim um super... Ele tinha poder de... Não era hipnotismo. Ele tinha o poder. Ele destruía castelos. Ele destruía castelos. Sim. Tanto é que o Lee Falk deu uma nerfada nele. Porque assim, ele é extremamente poderoso. Sim. Nessa entrevista, eu achei curioso, assim, existe um texto, eu me lembro de ter lido um texto há muitos anos, que dizia que houve uma certa pressão de grupos religiosos conservadores nos Estados Unidos que consideravam o Mandrake uma apologia ao satanismo. Nessa entrevista, o Falk diz que ele resolveu diminuir os poderes do Mandrake porque estava começando a ficar chato. Porque ele estava sendo um personagem, e ele até compara com o Super-Homem. Ele fala assim, estava ficando assim, era um personagem que de repente você não tem como contar uma história, porque não tem limite para ele. O Falk é conhecido por mentir um pouco. Ele comete uns equívocos em termos de cronologia, ele dá umas informações desencontradas, então eu penso que talvez sejam as duas coisas. Ele realmente viu que um personagem poderoso demais não daria para você criar uma história, para você criar uma tensão narrativa, mas que também deve ter tido esse lance aí dos grupos religiosos, que a gente sabe que esses grupos têm muita força nos Estados Unidos, a gente está vendo algumas coisas. Se hoje eles estão fazendo umas barbaridades por lá, imagina nos anos 30. Na época era pior, Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo, se inscreve agora! E eu deixo, dicas de vídeos mais antigos do canal, me ajuda aí. Assista um desses vídeos, deixa um like lá também. Sem mais delongas, fui!